Para mim, a peça fundamental foi simulado, porque ali é o seu diagnóstico. Eu devo ter feito uns 40 simulados, contando com os de Polícia Civil que eu fiz, né? Quando a gente pensa em simulado, né, ele vem não só para poder testar os seus conhecimentos, mas para que você possa ter uma estratégia de prova também. Ainda mais o Sebrasp, né, apesar de você ter feito o UNB, então passou pela experiência até no vestibular, né, de provas do Sebrasp, sabe que não dá para sair chutando por aí, né? Então me fala como que foi a sua estratégia de prova a partir dos simulados, né? Você marcou todas as questões, chegou a chutar, qual que era a sua estratégia de chute, que ordem você fez a prova, em que momento também você realizou a discursiva? É até engraçado, eu falo isso, as pessoas, elas ficam achando estranho, né? Mas eu não tenho dó não, eu chuto tudo. O que eu acho que é certo ou errado, eu chuto. Eu sou assim, né? Eu acho que, pra mim, tem gente que não chuta de jeito nenhum. Mas pra mim, eu prefiro julgar se a questão é certa ou errada, do que julgar se ela é certa, errada ou pula, entendeu? Eu acho que simplifica a resolução. Como nos simulados a gente responde todas, porque a gente tá ali pra aprender, você acaba acostumando, né? Mas o que eu acho, assim? Eu acho que a pessoa ela tem que responder os simulados e ver como é que ela vai. Se ela erra muito no chute, se ela ganha mais pontos. E a partir do simulado ela sabe como fazer na prova, né? Eu gosto de seguir a ordem da prova. A primeira coisa que eu faço é ler o tema da redação, porque aí eu fico com aquilo ali na cabeça, né, matutando, e eu sigo a ordem da prova, porque normalmente a ordem da prova é a ordem do simulado. O simulado é baseado no edital, e pelos simulados os professores meio que adivinham como é que vai vir. Então, quando eu abri as provas, eu sentia que eu estava fazendo um simulado. Não parecia diferente, né? Isso aí, para mim, foi uma coisa que me deixou bastante calmo, assim, né? Antes de fazer a prova, eu também gosto de chegar na sala, antes ler os meus papeizinhos que eu deixo anotado, eu dou uma lida neles, guardo. Antes de fazer a prova, eu rezo, peço a Deus que me abençoe, se for da vontade dele, para eu fazer a prova. E isso, para mim, assim, me ajudou muito, 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 muito. Então, pelo que eu entendi, você marcou as 120 questões e fez 104? Marquei as 120. Eu tive que anular uma questão, porque eu chutei ela como errada e depois eu pensei, eu tô achando que é certa. Aí eu não vou anular, porque se eu fosse chutar, eu chutaria certo. Aí eu fiz 119 no caso, né? Mas eu acho que essa questão foi anulada depois. Aí fiquei com 104. Ou seja, você deixou o coração em casa e foi fazer a prova, né? Porque tem que ser muito frio para conseguir isso, de sair marcando todas as questões. Em relação à discursiva, eu queria que você falasse um pouquinho como foi a sua preparação, ainda mais atualmente, né? A gente perde o hábito de escrever mesmo, então muitos aí até esquecem como é a letra, e a gente tem que pensar que a gente não está escrevendo para a gente, está escrevendo para um exame.